Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, ok? Pois é. E na aula de hoje falaremos a respeito das teorias demográficas, né? Bom, gente, antes de mais nada, é preciso entender o seguinte: as teorias demográficas elas existem há muito tempo. Na verdade, né, ao longo da história, vários governos se dedicaram ao estudo das populações. Por exemplo, lá na Bíblia tem Maria e José se dirigindo à sua cidade natal para serem recenseados. No Império Romano, haviam os chamados censores. Quem eram esses censores? Eram pessoas responsáveis por contar a população, né? Era o seu principal objeto de estudo, e entre outras coisas mais. Contudo, existiram várias teorias demográficas, né? Há milhares de anos o homem tenta explicar o comportamento das populações, mas só após a primeira revolução industrial é que apareceu de fato uma teoria, né? Que, vamos dizer, caiu na graça do estudo e passou a ser, né, considerada. Essa teoria ocorreu, né, no berço da primeira Revolução Industrial. Que revolução industrial? Onde? Isso mesmo, na Inglaterra. E quem criou essa primeira teoria? Bom, quem criou essa teoria foi o economista inglês chamado Thomas Robert Malthus, ok? Bom, o que ele disse? Ele disse o seguinte, que a população ela estava passando por um momento conturbado. Por quê? Via uma quantidade muito grande de pessoas vindo do campo, né? Ao mesmo tempo, ele via máquinas ceifando o emprego das pessoas, né? É o desemprego estrutural, e também acompanhado a uma alta taxa de natalidade. Então, a afirmação do Malthus era a seguinte, né? Olha, a população está crescendo muito e rápido. Está crescendo em uma progressão geométrica, tá certo? E a produção de alimentos não conseguirá acompanhar esse crescimento. Resultado, dentro de pouco tempo haveria fome, né? E aí a sociedade entraria no colapso, né? A sociedade se desmantelaria, a todas as suas ordens de organizações sociais, tudo isso cairia por terra. E aí o Malthus, pensando nisso, ele publicou um livro, né, chamado Ensaio sobre o Princípio da População. Isso foi publicado em 1798, né? E aí alguns governantes começaram, principalmente o governo inglês a princípio, né, começou a dar uma certa atenção a essa ideia do Malthus, tá certo? Bom, mas diante disso, aí está a foto, né, a pintura, sei lá, né, do Thomas Robert Malthus, e aqui está estabelecida a sua teoria. Então, reparem, de acordo com ele, a partir da terceira geração, surgiria uma população maior do que as reservas de alimento. E à medida que cada geração, né, continuasse a crescer, esse problema só iria se agravando, já que a produção de alimento não conseguiria acompanhar esse ritmo de crescimento. Então foi isso que propôs o Thomas Robert Malthus, né? Bom, e aí qual era a proposta dele? A proposta do Malthus, a princípio, era a chamada sujeição moral do indivíduo. O que ele propunha? Não case tão cedo, case mais tarde, né? Faça uso dos métodos anticonceptivos que existem, né? Talvez o mais conhecido aí na época, a tabelinha, tá? E, por fim, até a abstinência sexual é válida. Fique sem ter relações sexuais. E com isso, né, evitaremos o crescimento da população, né? E ainda, o Malthus, ele vai mais longe, né? O que pode parecer um pouco absurdo, ele chama em seu livro de maus necessários. Quais eram esses maus necessários? Bom, de acordo com Malthus,
tudo que pudesse ajudar a conter o crescimento populacional era válido. É isso mesmo, né? Como, por exemplo, guerras que ceifam um número muito grande de vidas, reduz a população. As epidemias também contribuem para o processo de redução populacional. E as catástrofes naturais é outro fator, seca, muita chuva, neve, né? Terremotos e por aí vai, entre outros, tá certo? Então essas eram as propostas do Thomas Robert Malthus, tá certo? Bom, o Malthus, ele cometeu alguns erros, né? Mas que tipo de erro? Por que a teoria do Malthus não pegou? Por que ela não vingou, né? O Malthus, ele não considerou o desenvolvimento técnico, tecnológico, científico, né, da humanidade, que acabaria elevando a produção de alimentos. Ou seja, no passado nós conseguimos produzir em uma determinada área uma quantidade de alimento e hoje nessa mesma área, usando o mesmo espaço, nós conseguimos produzir uma quantidade muito maior de alimentos. Ocorreu um aumento na chamada produtividade, ou seja, a produção por área aumentou muito, né? Uma outra coisa, a Malthus não contava com a queda na taxa de natalidade, né? E, na ideia dele, na cabeça do Malthus, ele entendia que o número médio de filhos por mulher continuaria o mesmo. E de fato isso não aconteceu, principalmente após a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então as mulheres antes dedicavam-se exclusivamente ao lar, né? E tinham um número muito grande de filhos. Eram também as principais responsáveis pela educação desses filhos. E aí o que acabou acontecendo? Quando a mulher entrou no mercado de trabalho, ocorreu uma redução nessa taxa de natalidade e, portanto, uma diminuição no número médio de filhos por mulher, tá certo? Bom, outro fato que pouca gente considera, né? O Malthus ele estava preocupado com o êxodo rural, ou seja, a chegada de pessoas do campo em direção às cidades. As cidades por si só favorecem a redução natural no número de filhos, né? No meio rural, as pessoas muitas vezes optam por ter um número maior de filhos como fonte de mão de obra. Os próprios domicílios urbanos, eles possuem